Nós estamos recebendo aqui no estúdio, então, o cardiologista Leonardo Maia, que vai nos explicar quais são os principais tipos, né, de doenças cardiovasculares e quais os sinais, sintomas e riscos. É sempre muito bom a gente entender que, por mais que a gente tenha noção, na verdade, o certo é procurar um especialista, né? Sim, sim, até porque as doenças, elas se confundem muito, né? Às vezes tem muitos sintomas parecidos entre uma doença e outra, e só quem vai conseguir fazer um diagnóstico preciso, né, seria realmente um médico. Não necessariamente até um cardiologista, mas o próprio médico do pronto-socorro, do pronto-atendimento, que está lá no plantão da urgência, da UPA, né, tem essa capacidade de fazer um exame mais preciso e não dar um diagnóstico errado, que vai fazer o paciente perder tempo e tomar talvez remédios desnecessários. E é uma doença que tem que ser um pouco mais rápido, né? A partir da doença cardiovascular, realmente tem que ser um pouco rápido, né? Principalmente quando a gente se fala de infarto, né? Existem outras também que têm uma certa urgência. Vamos então iniciar respondendo, o senhor respondendo que na verdade é uma doença, na verdade, cardiovascular. Não, doenças cardiovasculares são as doenças que atingem o sistema cardiovascular. Sim. Aquele lá que a gente estudou lá no livro de ciência, que é composto pelo coração, as artérias e as veias, basicamente, né? Então, são doenças que atingem o coração e atingem as artérias e as veias. Tem diferença entre infarto e o miocárdio? Existe alguma diferença? Tem. Miocárdio é o músculo do coração. Sim. Mio é músculo e cardio é coração. Então, miocárdio é o músculo do coração. Infarto é o nome vamos dizer assim, da doença ou da fisiopatologia lá da obstrução do sofrimento desse miocárdio, né? Então, infarto do miocárdio, né? Na verdade, o nome é esse, né? Que é o infarto do músculo do coração. Doutor, por que o senhor acha que nos últimos tempos tantas pessoas têm sofrido tanto nesse quesito? A gente ouviu ali muitas pessoas falando a respeito de exercícios físicos, alimentação. O que o senhor acha que tem chamado mais atenção? A gente viu a chegada também do coronavírus, né? Que a gente sabe que de uma certa forma também trouxe alguns medos para a população. Muitas pessoas ficaram com medo, sentiram taquicardia, algumas pessoas reclamaram de alguns sintomas. Tem um pouco a ver ou não? Assim, os sintomas, como tu falou, taquicardia, por medo da Covid e tudo, geralmente são sintomas relacionados ao quadro de ansiedade. Sim. Né? A gente sabe que um dos principais sintomas de ansiedade é a sensação de taquicardia, de palpitação, que por ser algo sentido no coração, faz muitas vezes o paciente procurar realmente o cardiologista ou pensar que já está com alguma doença no coração. Mas nesse caso em específico, causado pela ansiedade, pelo medo, está mais relacionado ao quadro de ansiedade. E em relação às doenças do coração, que a senhora perguntou que causa, realmente na sociedade atual a gente vê muita questão da obesidade como sendo um fator muito importante para as doenças cardiovasculares, o próprio sedentarismo e a dieta errada, né? Com muito sal, muita gordura, muita fritura, excesso de açúcar e de massas. As pessoas deixaram de comer de forma saudável para estar comendo fast food, alimentos embutidos, industrializados e também não tem feito atividade física de forma rotineira. Quais são os sintomas? Uma pessoa que está com alguém em casa, o que ela tem que observar? Como ela tem que ficar atenta quando o assunto é problemas, por exemplo, como infarto? Como é que a gente pode ficar atento? Quais são os sinais? O sintoma mais clássico do infarto é a angina, né? A angina pectoris, que seria a dor no coração, a dor precordial, né? Na frente do coração, geralmente uma dor em aperto, que é caracteristicamente causada ou desencadeada aos esforços, ou uma emoção muito forte, né? Porque uma emoção muito forte, ela de forma fisiopatologicamente, ela se assemelha a um esforço físico, que aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, né? Que é os batimentos. Então, uma emoção muito forte, um esforço que causa esse sintoma, realmente pode ser o coração e é importante procurar ajuda médica. Se for uma dor mais bem aguda, bem forte, realmente é até caso de ir para urgência. Mas se for algo que aparece de forma bem leve e não tem bem essas características, não custa nada ir ao cardiologista, fazer um check-up, fazer os exames
para tirar a dúvida e realmente confirmar um diagnóstico, se tem ou se não tem alguma doença cardíaca e poder tratar o quanto antes, que, como a Vanusa falou, existe uma certa urgência nessas doenças cardiovasculares, né? Quanto mais tempo, mais rápido se tratar, melhor o resultado para o paciente e mais rápido a gente controla a doença. Vamos falar de infarto na infância. Tem acontecido nos últimos tempos e quais são os cuidados que a mãe tem que ter, principalmente relacionado aos filhos? Muitas vezes se confunde aquela dor com gases. Quando é frequente, a mãe tem que ficar atenta? Quando é frequente, realmente tem que ficar atento sim, chamar atenção e realmente o ideal, como eu falei ainda agora, é na dúvida procurar o médico. Né? Inicialmente, dependendo do acesso dessa mãe a um serviço médico, um clínico ali, um médico da urgência, um médico do posto, para fazer uma primeira avaliação e aí ir ao cardiologista. Ou, se for possível, já até diretamente ir ao cardiologista. Porque, se está na dúvida, o ideal é pegar a opinião de um profissional. Não adianta ficar, eu acho que eu acho que não é, ou ficar me automedicando, ou ficar postergando alguma coisa. Isso vai trazer prejuízo. Então, na dúvida, procure um médico. Relacionado ao infarto, sobre as crianças, tem acontecido muito? Não é algo comum, realmente, dizer assim, uma criança infartou, não é algo que a gente vê no dia a dia, né? É possível, criancinha pequena mesmo, bem pouco provável. As doenças mais comuns em crianças, geralmente, estão mais relacionadas a cardiopatias congênitas, né, que são quando a criança já nasce com algum defeito no coração e começa a desenvolver ali alguns sintomas ali nos primeiros anos de vida, né? Já na adolescência, já na fase final ali da adolescência, já é um pouco mais provável, porque as crianças hoje elas já vêm com muitos fatores de risco, né? Desde cedo ela já começa a ter uma alimentação errada. A gente vê a quantidade enorme de crianças obesas, às vezes crianças aí com 8, 10 anos já com colesterol ou triglicerídeos elevados, crianças pré-adolescentes, adolescentes já desenvolvendo hipertensão, diabetes, exclusivamente por maus hábitos, né? Alimentação errada, sedentarismo, obesidade, dieta com muito açúcar, né? Muito açúcar, isso prejudica muito. Muitos doces, muitos biscoitos recheados, refrigerante em excesso de massas, de arroz, de pão, de macarrão. Isso tudo causa já o risco para essas doenças. Por isso que deve ser bem importante ter o cuidado com a questão do alto colesterol, né? Sim, sim. E é um exame simples, né? Um exame de sangue, feito de rotina, onde você vai uma criança, vai no pediatra, vai no clínico geral, já pode pedir ali uma rotina de sangue, né? Junto com hemograma, com função renal, o exame da diabetes e pede o colesterol. E facilmente dá o diagnóstico. Está alterado, tem que tratar. Ok, doutor, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que o senhor falasse quais são os exames necessários, tanto para as crianças como também para os adultos. Isso é uma pergunta bem aberta, porque assim, vai depender do fator de risco dessa pessoa, né? Por exemplo, é uma criancinha magrinha, que se alimenta bem, que não está sentindo nada, o exame bioquímica básica e um eletro é suficiente. Sim. Mas já é uma criança obesa, né, que sente cansaço, sedentária, né, que você vê que tem uma dieta totalmente errada, você já pode aprofundar mais na investigação. Tá certo? Tá certo, doutor. Quero agradecer pela presença do senhor. Quem quiser entrar em contato, tá o Instagram aí na telinha também do doutor, mas tem uma outra forma de entrar em contato? Não, tem o Instagram, né? E eu atendo na clínica DMI, né? E é isso. Tá certo, doutor. Quero agradecer pela presença do senhor.